Bem-vindos à quinta sessão de capacitação no âmbito do Programa de Capacitação de Infraestruturas Tecnológicas. Desejamos-lhe uma boa sessão. Eu venho por parte da Clark Modé, sou mestre em Química, tenho experiência na propriedade intelectual de mais de 7 anos, particularmente em áreas científicas relacionadas com a Química, com a Biologia, Biotecnologia, e sou também agente oficial de PI Nacional Europeia e estou a terminar a qualificação de agente de patente europeia. Irei abordar os temas relacionados com a aferição de valor das tecnologias e os fatores relevantes na proteção e gestão da PI. Vendo aqui, começando pelo processo de criação e continuação de dar valor a uma tecnologia, o objetivo do desenvolvimento das tecnologias é, de facto, criar valor, particularmente valorizá-las utilizando os instrumentos de propriedade intelectual, seguindo o processo que aqui está ilustrado. Quando a criação da tecnologia é necessário avaliar se esta é nova e o que é que os concorrentes com tecnologias semelhantes nestas áreas técnicas estão a fazer e quem são então as entidades com quem eu posso colaborar para dar continuidade à minha tecnologia e saber essencialmente o que posso partilhar durante essas colaborações. Quando a tecnologia já está maturada, entramos então na fase de proteção. Segue-se, primeiramente, é preciso perceber que ativos é que eu gerei para esta tecnologia, se gerei um produto, se gerei um método, se é um uso de um produto já conhecido, que tipo de produto é e que método é que eu tenho, ou seja, caracterizar a tecnologia que eu desenvolvi. Sem estas respostas será impossível acrescentar valor à minha tecnologia. Após definir então qual foi o ativo gerado, interessa saber quando, como e onde é que eu vou proteger. Qual é a tipologia de PI que eu vou utilizar para proteger a minha tecnologia? Será por patente, será pela vertente da marca ou até de um segredo comercial? E em termos regionais, terei que perceber onde é que eu quero proteger a minha tecnologia. Será só em Portugal? Será na região europeia? Nos Estados Unidos? Na Ásia? Também é outra das questões necessárias ter em mente para imprimir valor à tecnologia. Uma das questões que se levanta ainda mais pertinente para este plano de desenvolvimento é sempre quanto é que irá custar proteger a tecnologia, pois também é necessário fazer uma análise económica dos custos envolvidos nessa proteção. Após obter a proteção adequada para a tecnologia, passamos à parte da exploração. E, dependendo do tipo de proteção que selecionamos, é preciso avaliar quanto é que vale essa tecnologia no mercado e como é que se pode retirar benefício económico, qual é o mercado mais rentável para a nossa tecnologia e quem são as entidades com que poderão estar interessados em comprar ou licenciar a vossa tecnologia. E para além de pensar em obter benefícios, que é um dos pontos mais importantes desta fase de exploração, há que também pensar em defender a tecnologia protegida, que é o último passo deste percurso, analisando o que é que a concorrência está a fazer. Pensar também se estão a copiar a nossa tecnologia, pensar o que é que os nossos próprios empregados, os nossos próprios fornecedores e funcionários estão a fazer. Será que eles estão a divulgar a tecnologia antes dela estar protegida? Está alguma informação que seja confidencial à minha tecnologia a ser passada para o exterior sem o meu conhecimento? Portanto, toda esta parte da defesa acarreta algum tipo de cuidados adicionais, porque não basta só ter a tecnologia protegida, há que mantê-la protegida, de facto. E, respondendo a estas questões, vamos estando alerta para se de facto está a ser mantida a proteção ou não. Vendo em mais detalhe este percurso, na fase de criação é então importante identificar e caracterizar a tecnologia que desenvolvemos e com esse objetivo é importante realizar uma recolha sistemática e eficiente dos resultados experimentais alcançados ao longo de todo o desenvolvimento da tecnologia, até à sua prova de conceito e para além disso, e fazendo sempre um acompanhamento sistemático destes dados experimentais.
e ver qual é o meu posicionamento face a outras tecnologias já existentes dentro da mesma área tecnológica ou que possam ser mesmo semelhantes ou iguais à nossa tecnologia, para saber o nosso posicionamento. Realizamos pesquisas ao estado da técnica para verificar então o que é que os concorrentes, as outras entidades dentro da mesma área tecnológica estão a desenvolver e o quão semelhantes são estas tecnologias à que nós desenvolvemos. Já na estratégia de proteção, tendo em consideração a informação que recolhemos na outra fase anterior e aliada à definição e da estratégia preliminar de entrada no mercado, qual será, já pensando no futuro, qual será a nossa estratégia de entrada no mercado, nesta parte define-se então de forma estruturada quais são as modalidades de API que eu tenho ao meu dispor para proteger a minha tecnologia, quais são as mais adequadas, em que regiões eu me interesso proteger, sendo que a estratégia de exploração da tecnologia, que pode ser um produto, um serviço ou uma aplicação, deve estar, de facto, aliada à estratégia de proteção de API e associada à otimização da atividade comercial da minha empresa. Apresento-vos agora um pequeno esquema da evolução da tecnologia desde a sua concepção até à entrada no mercado. Existem alguns pontos-chave durante este caminho, começando, claro, com a criação da tecnologia, com a prova de conceito e depois a entrada no mercado. Dentro do primeiro estágio até à prova de conceito, a maioria das entidades que desenvolvem tecnologias são capazes de fazer este percurso porque conseguem, elas próprias têm mecanismos que lhes permitem identificar quais são os desafios que existem na área tecnológica, como é que pretendem que a sua tecnologia resolva os problemas existentes nessa área tecnológica, solucionando então esses tais desafios e conseguem chegar à prova de conceito, pelo menos à escala laboratorial. Esta primeira fase, instituições e universidades conseguem de facto fazer esta transição. Já na segunda parte, que é da prova de conceito até à entrada no mercado, nem todas as entidades que desenvolvem tecnologias são capazes de dar este salto, porque nesta parte do salto existem, de facto, algumas barreiras de entrada no mercado que as próprias instituições não têm capacidade. Podem ser limitações de recursos humanos, muitas vezes são limitações económicas que não as permitem fazer o scale-up e a prova real no terreno que a tecnologia funciona. Então, desta fase da prova de conceito até à entrada no mercado, muitas vezes é onde surge a necessidade de fazer licenças com outras entidades que têm então essa capacidade de transferir a tecnologia até ao mercado e até mesmo a venda a essas entidades. Da prova de conceito até à entrada no mercado, temos que planear as metas a atingir, avaliar então as soluções que nós desenvolvemos e implementá-las no mercado. Para a evolução da criação da tecnologia até entrar no mercado, existem 3 eixos fundamentais para avaliar a tecnologia que eu desenvolvi. O eixo legal, a tecnologia em si e a do mercado a que se destina. É importante ter sempre estes 3 eixos em mente quando estamos a tentar fazer um plano de valorização tecnológica para uma ou várias tecnologias. Vamos agora ver em mais detalhe cada uma delas, começando então pelo eixo legal, e eu diria que, para além de conhecermos a nossa tecnologia, este seria o primeiro ponto a avaliar em termos do plano de valorização. No eixo legal, este tem sido sobre as 3 primeiras fases que já vimos anteriormente. Na altura da criação da tecnologia, é necessário analisar se de facto temos direito sobre a tecnologia que desenvolvemos, ou seja, devemos identificar a quem pertence a titularidade do direito. Se pertence à instituição que a desenvolveu, se pertence aos inventores, se existiram colaborações entre uma ou entre 2 ou mais instituições, em que percentagem é que elas contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia e, de seguida, saber qual é a percentagem do direito que essas entidades possuem
para reclamar, de facto, direitos sobre esta tecnologia. Em termos dos inventores, nem sempre os inventores têm direito à tecnologia, dependerá sempre do tipo de contrato que têm com a instituição. Muitas das vezes o que acontece é os inventores desenvolvem a tecnologia no âmbito do seu contrato de trabalho e todos os direitos revertem a favor da instituição onde desenvolveram. Mas, claro está, têm sempre o direito de ser mencionados em qualquer tipo de proteção por PI que desenvolveram. Todas estas perguntas de a quem é que pertence o direito serão respondidas por uma análise de due diligence que analisa os intervenientes do desenvolvimento da tecnologia, desde os inventores até às instituições envolvidas, e analisam os contratos de facto que os inventores têm com essas instituições. E saber, de facto, a quem pertence o direito é essencial para que se possa definir quem poderá lucrar com esse direito. Já na fase de proteção, analisa-se a possibilidade de proteger a tecnologia desenvolvida através de um direito de PI. Se a tecnologia ainda não estiver protegida, aqui então nesta fase analisa-se como é que será protegida. Mais uma vez, teremos de selecionar uma modalidade por patente, se é uma marca, se é um desenho, um segredo comercial, onde, ou seja, em que região é que vamos proteger, se é nacional, se é europeia ou nos Estados Unidos, e se a tecnologia já estiver protegida, analisa-se onde está protegida e se os direitos ainda estão vigentes, porque um direito só é real se ele estiver vigente. Se não estiver vigente, faz parte do conhecimento público e pode ser replicado por qualquer pessoa. Já aqui na fase da exploração, é imperativo analisar se as tecnologias estão a infringir os direitos de terceiros. Aproveito esta oportunidade para vos clarificar que um direito de PI e mais particularmente as patentes ou modelos de utilidade dão ao titular um monopólio sobre a sua tecnologia, sobre a tecnologia que desenvolveu e dá a possibilidade de proibir terceiros de explorarem e replicarem essa tecnologia no território onde está protegida, mas não lhe dá o direito de explorar livremente. Isto porque a tecnologia poderá estar protegida, patenteada, a patente está concedida naquele território, mas poderá ter um âmbito de proteção que se engloba dentro de uma patente no mesmo território para uma tecnologia semelhante que seja uma proteção mais abrangente. Ou poderá estar, de facto, dependente, a minha tecnologia poderá estar dependente de uma característica técnica que está protegida no mesmo território, mas por uma entidade terceira. Então eu não posso livremente explorar na totalidade da minha tecnologia sem pedir licença da parte que não me pertence. Assim, num exemplo muito rápido, se a minha tecnologia é uma garrafa, mas a tampa tem um mecanismo de abertura que não me pertence, que eu necessito para a garrafa funcionar, preciso daquele mecanismo, mas está protegido por outro, eu necessito, naquele território, de pedir então uma licença para poder vender a minha garrafa livremente com aquele mecanismo de abertura. Para responder a esta pergunta, se eu estou livre ou não de explorar a tecnologia que eu desenvolvi, é essencial fazer então um estudo de Freedom to Operate, ou seja, avaliar em termos de liberdade de exploração da tecnologia. Como já vos indiquei, existe sempre o risco associado às tecnologias, que é a possibilidade de estarmos a infringir o direito de patentes de outra entidade. Legalmente, o desconhecimento da existência de uma patente num território que esteja válida para uma determinada tecnologia não isenta uma entidade da responsabilidade legal de saber que está a infringir esse direito. Parece estranho, porque o ónus fica sempre do nosso lado de saber se existem tecnologias no mercado protegidas por patente ou por outros mecanismos de PI e que possamos estar a infringir esse direito, mas é de facto essencial porque não podemos alegar que não conhecíamos que existia essa patente, portanto, temos que criar alguns mecanismos que evitem esta situação. Só para terem uma ideia,
Apresento-vos alguns custos associados ao litígio de patentes e, como podem ver, um custo de ir a tribunal por um litígio de infração pode ter valores astronómicos. E claro que é preferível precaverem-se contra esta eventualidade ao analisarem previamente o risco de infração através de uma análise de Freedom to Operate. Isto de maneira nenhuma vos deve demover ou assustar de solicitar proteção de tecnologias por patente, porque os benefícios ganhos e que podem obter através da proteção da tecnologia são de facto imensos e são uma vantagem para qualquer entidade ter uma tecnologia protegida. Contudo, há que estarem bem preparados para conhecer legalmente o vosso direito e o quão livres estão de fazer a vossa exploração. A análise é também importante para detectar possíveis acordos de licenciamento ou de cross-licensing, porque pode haver situações em que existe benefício mútuo entre as duas entidades, a infratora e aquela que tem o direito anterior e mais abrangente, e pode haver aqui soluções agradáveis para ambas as partes, sem ter que chegar a vias de tribunal e gastarem dinheiro com litígios. Falei-vos então do Freedom to Operate, ou FTO, mas o que é de facto um FTO? É uma ferramenta bastante útil para aferir a capacidade de desenvolver uma atividade comercial sem infringir os direitos válidos de PI de outra qualquer entidade. O relatório de FTO oferece uma opinião legal sobre a eventual infração que possa estar a ocorrer numa determinada jurisdição, num determinado território, num determinado tempo. Saliento que as infrações se dão a nível territorial, porque os requisitos legais para a existência de infração variam de país para país, mas posso-vos dizer que a nível europeu os requisitos para conferir se existe ou não uma infração de uma tecnologia se mantêm mais ou menos semelhantes em todos os países pertencentes à Convenção da Patente Europeia, o que nos dá algum tipo de segurança para fazer esta análise. Sendo claro que depois deverá ser validada consoante a legislação de cada país. Como vos disse, o FTO dá a opinião fundamentada legal e técnica para determinar se a produção, o uso, a venda, a importação e a exploração de um determinado produto ou tecnologia numa área geográfica específica para aferir então se há infração ou não nesse território. Qual é então a motivação para fazer um FTO? A nossa motivação será sempre a via de comercializar uma tecnologia implica, de facto, um investimento de tempo, de recursos humanos, recursos económicos, e o risco de ter essa tecnologia bloqueada de ser produzida, usada, vendida ou até importada é cada vez maior nos dias que correm, porque todos os dias estão a ser produzidas tecnologias novas e é cada vez mais difícil estar numa determinada área tecnológica sem estar a tocar em algum direito existente. Portanto, este tipo de análise de Freedom to Operate vem mitigar o risco e pelo menos dar-nos a conhecer qual é o nosso risco, se avançamos ou não para o mercado com a nossa tecnologia, se estamos livres ou não. E o FTO cria então um plano de trabalho para evitar estes riscos e evitando que mais tarde sejam surpreendidos por um processo em tribunal com os custos que já vimos anteriormente. O FTO vem também detectar algumas oportunidades nas limitações das próprias patentes, porque a proteção de patentes é territorial, por isso é que também a infração é territorial, e uma infração só ocorre quando um direito de PI, uma patente, está válida e ativa nesse território. As patentes têm uma vigência de apenas de 20 anos e existem todos os dias tecnologias que excedem esses 20 anos e que passam a ser livres de ser explorada. Portanto, também aqui há
uma grande possibilidade da vossa tecnologia já estar livre de ser explorada no mercado, porque a patente em que estava inserida já expirou, já ultrapassou os 20 anos, portanto já não é um problema e estarão livres. A análise da FTO também vem dar-vos essa informação. E uma vez que as patentes têm também um âmbito de proteção limitado, existe sempre uma probabilidade da vossa tecnologia estar fora desse âmbito de proteção dos outros direitos. Portanto, o FTO encontra as lacunas também nas próprias propriedades, requisitos das patentes. Como é que se faz uma análise de FTO? Primeiramente, começa-se com uma pesquisa ao estado da técnica, uma clearance search, e focando essencialmente nos territórios de interesse em que eu quero explorar a minha tecnologia, para então avaliar o potencial de infração e quais são os direitos que estão válidos nesses territórios. Nesta pesquisa, recorrem-se a bases de dados que podem ser públicas, apesar das bases de dados públicas terem alguma limitação em termos de não de encontrar documentos, porque as bases de dados públicas de patentes têm toda a informação publicada sobre todas as patentes, não há nada que fique oculto. Portanto, tanto eu como vocês conseguem facilmente encontrar todos os documentos publicados de patente nas suas várias línguas. Contudo, o tratamento de dados é mais difícil nas bases de dados públicas porque não há ferramenta que vocês consigam utilizar e que, da pool de documentos que vocês encontram, vos digam, sem ir um a um, se vos digam se está válida naquele território ou não, qual é a tecnologia e a área que se encontra. Portanto, é nesta parte que as bases de dados pagas têm ferramentas extra que permitem fazer o tratamento dos dados. Esta pesquisa deve incidir sobre documentos publicados nos últimos 21 anos, para dar aqui uma margem de manobra, sabendo que os direitos de patente têm uma vigência de 20, mas os 21 anos dá-nos alguma segurança para saber que, para trás dos 21, já não são documentos relevantes porque já não estão vigentes e então podemos descartá-los da nossa pesquisa. Depois de identificar quais são as patentes de interesse que estão próximas à minha tecnologia, analisa-se o estado de vigência desses documentos nos países que nos interessam, de forma a conhecer o estado de registro. E o que é que se entende por estado de registro? É se a patente já está concedida, se ainda está em fase de exame. Se está em fase de exame é porque está ainda com uma proteção provisória. Quer dizer que ainda podem acontecer duas coisas. Pode ser recusada e aí eu não terei problemas de infração, ou ainda pode ser concedida e aí sim irei continuar a ter problemas de infração. Se a patente já foi validada, por exemplo, uma patente europeia, terá que ser validada nos países de interesse dentro da região da patente europeia. Se ela já foi validada em algum país, qual é esse país que está validado? Portanto, também são todas estas camadas de informação que nós temos que avaliar quando estamos perante a análise do registro e do estado de registro de uma patente. O segundo passo é o relatório de infração, propriamente dito, que irá incidir sobre os documentos identificados como próximos e vigentes no país de interesse. A análise de infração irá incidir sobre a interpretação das reivindicações, porque num documento de patente existe muita informação técnica, mas o que de facto confere os direitos de proteção é o conjunto de reivindicações. Portanto, numa análise comparativa entre a nossa tecnologia e o documento de patente, será sempre uma comparação entre as características técnicas da minha tecnologia e as características técnicas que estão definidas em cada uma das reivindicações. E é literalmente uma comparação característica a característica, ver se é a mesma característica ou se é uma característica semelhante ou equivalente. E por equivalente, o que entendemos é, se é um prego e é um parafuso, se a função é a mesma, então a característica é equivalente e, na maioria das jurisdições europeias, mantém-se uma infração até por equivalência.
E para esta parte da comparação, precisamos saber muito bem quais são as características da nossa tecnologia, de forma a fazermos uma comparação fidedigna, então, com as reivindicações de todos os documentos que encontramos. E, por último, elabora-se o relatório do Freedom to Operate, que reúne toda a informação que identificámos e analisámos e obtivemos nas outras duas partes desta análise. E se a conclusão da análise for que existe infração, então é importante fornecer recomendações e estratégias para fugir a essa infração. Existem 3 estratégias muito comuns que podemos oferecer quando estamos perante uma infração. E a primeira, talvez mais onerosa, será fazer uma pesquisa de invalidação da patente que nos está a impedir, que nos está a bloquear, para provar a nulidade, ou seja, tentar atacar este direito e anulá-lo para que possamos estar livres de explorar a nossa tecnologia. Como vos disse, é um processo oneroso que requer que vocês tenham argumentos fortes para atacar essa patente e que, de facto, tenham sucesso a anular essa patente. O que nem sempre é fácil, nem sempre é uma via muito fácil de fazer. Contudo, existe sempre a possibilidade de voltarem atrás na vossa própria tecnologia, sem estar a depender de outro tipo de soluções, e tentar redesenhar a vossa tecnologia ou até mesmo redirecionar a investigação noutro sentido, ou modificar o produto ou processo que vocês desenvolveram para evitar infringir o direito de terceiros. Talvez esta possa ser a via mais fácil, porque só depende dos inventores, e às vezes estas soluções para redesenhar a tecnologia poderão ser bastante simples. Às vezes o que está apenas a infringir poderá ser uma temperatura no processo, então vamos perceber se, utilizando outra temperatura que está fora do âmbito de proteção dessa patente, se a minha tecnologia também funciona. Pode ser coisas muito fáceis de ultrapassar, ou até mesmo pode ser redesenhar a tecnologia completamente e ir em outro sentido completamente diferente, para evitar ser forçados a um licenciamento. Por exemplo, no exemplo da garrafa, se aquele mecanismo de abertura está bloqueado, vamos tentar explorar outro mecanismo de abertura, se vê se funciona na nossa garrafa, e assim evitamos forçosamente ter que pedir um licenciamento e ter custos com isso. Uma terceira alternativa é, de facto, comprar ou pedir a licença sobre o direito que me está a impedir de explorar a minha tecnologia. Nesta opção existe bastante flexibilidade em termos de acordos, não há nenhum limite a não ser, de facto, um acordo entre as duas partes sobre o que é que lhes parece mais proveitoso em termos de benefícios para ambas as partes. Portanto, vai sempre dependendo das condições da proposta e dos benefícios que se retira para os envolvidos. Pode também existir a hipótese de fazer um cross-licensing. Se vocês tiverem uma proteção para outra tecnologia ou para a mesma tecnologia, pode haver a existência de um cross-licensing, ou seja, vocês dão a vantagem a essa entidade para explorar a vossa tecnologia num outro território que não vos interesse, e vocês ficam com a licença deles para poder utilizar aquele mecanismo na vossa exploração de territórios que vos interessem. Portanto, aqui há sempre oportunidade para fazer negociações e tornar possível a exploração da vossa tecnologia perante a patente que vos está a bloquear. Voltando aos eixos iniciais que vimos para a avaliação da tecnologia, olhamos agora para os 2 últimos eixos, que andam sempre par a par, são os eixos da tecnologia e do mercado, e vamos vê-los agora em mais detalhe. Nesta dicotomia de tecnologia e mercado, ainda na parte da criação e da própria proteção,
para além de saber se ela é nova, como vimos anteriormente, convém saber se ela é inovadora o suficiente para o mercado absorver a tecnologia. Temos que conhecer também qual é o mercado, quais são as tendências tecnológicas, porque não vale a pena eu estar a investir numa tecnologia que o mercado já não interessa. E, de momento, acho que é bastante perceptível para toda a gente, as tecnologias de mitigação de CO2 e de energias renováveis estão muito mais em crescimento do que propriamente tecnologias que ainda estão dependentes de outras fontes energéticas que têm sido utilizadas até agora. Portanto, há que aferir o quão essencial é a vossa tecnologia para o mercado onde vocês se inserem. E, claro está, saber quais são as tecnologias dos concorrentes, para quando irem para o mercado saberem qual é o campo de batalha que têm pela frente. E para perceber se a tecnologia é inovadora, temos que explorar a viabilidade tecnológica e os resultados, através dos resultados experimentados. Saber então o quão adequada é a proteção que nós solicitamos para essa tecnologia, porque nem todas as tecnologias são passíveis de serem protegidas por todas as tipologias de proteção de propriedade intelectual ou industrial. Portanto, também há que selecionar bem qual é a proteção adequada para a minha tecnologia. E saber quem são os líderes do mercado, porque podem ser tanto nossos concorrentes como eventuais parceiros. Para estas perguntas todas, na parte inicial da criação e da proteção, é essencial ferramentas como pesquisas ao estado da técnica, fazer análise de patentabilidade que nos respondem à pergunta se a nossa tecnologia é patenteável, se cumpre os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial necessários à concessão de um direito por patente, e saber qual é a melhor estratégia de proteção, se é patente, se é segredo comercial. Nem todas as tecnologias podem ser protegidas por segredo comercial, porque o segredo comercial implica que ele se mantenha segredo. Assim que existe uma fuga de informação, deixa de existir direito sobre a mesma. E aliar a estratégia de proteção também com o mercado. O meu mercado é só nacional, o meu mercado é internacional, e isso também irá pender e dar-vos a noção de qual é a estratégia territorial que devem aplicar na seleção do tipo de PI adequado à vossa tecnologia. Já na fase de exploração, olhamos para o grau de desenvolvimento da tecnologia, perguntamos-nos se está pronta para entrar no mercado ou se ainda são necessários desenvolvimentos adicionais, se ela está maturada o suficiente para o mercado a absorver. É necessário identificar quais são as aplicações da minha tecnologia. Quanto mais aplicações a minha tecnologia tiver no mercado, mais importante e mais rentabilidade ela terá. E qual é a sua competitividade face às soluções já existentes no mercado. Aqui vão-se explorar as vantagens da tecnologia, como é que elas vêm solucionar os problemas que existem no nosso campo tecnológico e como é que a minha tecnologia os resolve, porque isso também nos dá vantagens de posicionamento no mercado face aos meus competidores. Por último, temos que analisar de facto se existe infração, como vimos anteriormente através da análise de FTO, e o quão livre estou para entrar no mercado a que me destino. Na perspectiva do mercado, temos de conhecer qual é o time to market da minha tecnologia, sabendo o grau de desenvolvimento, como já falei, e se está eventualmente pronta para ser explorada. E acima de tudo, a intenção, saber se a nossa intenção é licenciar ou vender a tecnologia, é essencial para desenvolver uma estratégia de mercado e se estamos livres para o fazer. Nesta fase de
de verificar qual é o grau de desenvolvimento pode ser suportada por quadros de TRL, de Technology Readiness Level, para então identificar qual é o estágio de desenvolvimento. Aliado, claro, a todas as outras ferramentas que já falámos hoje para identificar quais são os segmentos de mercado-alvo, qual é o volume de negócio e o crescimento esperado para a minha tecnologia quando entrar no mercado. É essencial também conhecer quais são as barreiras do mercado à entrada da minha tecnologia, porque se eu souber quais são as barreiras, também terei que desenvolver mecanismos para as ultrapassar e então entrar no mercado com a tecnologia. E há que procurar alternativas que permitam fazer, por exemplo, contactos de distribuição, de venda, de licenciamento, de exploração e dar, eventualmente, se eu não tiver capacidade para ultrapassar essas barreiras, dar a possibilidade de outros, através de uma venda ou de um licenciamento, dar a possibilidade a essas entidades de fazerem exploração no mercado, em vez de eu ter esse ónus em cima de mim. O desenvolvimento da tecnologia passa então por diversas fases que dependem da sua robustez e complexidade da própria tecnologia e cada uma terá as suas próprias limitações, características, barreiras de entrada no mercado e algumas estão mais próximas de entrar ou não, outras implicam maiores riscos, mais tempo e maiores custos de desenvolvimento. Por isso, é sempre importante poderem-se valer destes quadros da TRL para aferir o grau de desenvolvimento da tecnologia. Não existe um quadro standard de TRL que todas as entidades seguem, embora exista um entendimento comum que o progresso de uma determinada tecnologia segue, desde a sua criação até à chegada no mercado, alguns pontos em comum. Dou-vos o exemplo da NASA, que desenvolveu uma escala de tipificação de estágios de desenvolvimento ou de prontidão da tecnologia, que se tornou uma referência mundial em algumas áreas tecnológicas. Atualmente é muito utilizada para tecnologias de hardware e software e, em comparação com esta escala, é possível também fazerem tirar algumas relações sobre a vossa própria tecnologia, caso se insira neste tipo de área tecnológica. De forma semelhante, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos desenvolveu o seu próprio quadro de TRL para áreas médicas e de produtos médicos e cosméticos, que também se tornou uma ferramenta bastante útil caso as vossas tecnologias sejam mais de áreas médicas e científicas do que propriamente de TI. E, fazendo uma comparação entre estes dois quadros, é possível perceber que o nível de TRL depende da própria tecnologia. Como podem ver, na prova de conceito, no quadro de Pharma e Bio, à direita, aparece num nível mais avançado, entre o nível 5 e o 6, enquanto no TRL da NASA, a prova de conceito ocorre no estágio mais cedo, entre o nível 4 entre o nível 3 e o 4. Portanto, aqui, com duas tecnologias bastante diferentes, é possível também ver que os quadros de TRL são diferentes e os estágios, apesar de ser um percurso bastante semelhante, os níveis em que ocorrem cada passo poderão ser mais cedo ou mais tarde, dependendo da tecnologia. Na escala de desenvolvimento da tecnologia, as universidades ou as instituições que desenvolvem primeiramente à escala laboratorial algum tipo de tecnologia e são os que criam e desenvolvem a própria tecnologia até à prova de conceito. Geralmente este tipo de instituições consegue fazer os primeiros passos do quadro de TRL. Já o salto da prova de conceito até aos outros estágios requer algo mais do que às vezes as próprias universidades e instituições
têm capacidade para fazer por recursos financeiros ou por recursos humanos, e é um passo significativo para o primeiro protótipo e a implementação da tecnologia numa amostra de mercado com vista a fazer os primeiros testes e a comprovar que a tecnologia de facto está pronta para ser implementada antes de fazer o scale-up. E em alguns casos é aqui então que estas instituições perdem completamente a possibilidade. É o primeiro passo onde existe a possibilidade de fazer os tais licenciamentos ou as tais vendas da tecnologia e da proteção que se desenvolveu para essa tecnologia, poderá ser aqui, e o salto maior ocorre na própria entrada da tecnologia na indústria, já no mercado considerado um mercado real, que é o segundo salto que aqui vemos, que é o scale-up da própria tecnologia e a exploração real da mesma no mercado em que se insere. Aqui, de facto, as universidades e instituições que inicialmente desenvolveram a tecnologia perdem a capacidade de continuar com a mesma e surge a real necessidade de fazer alguma coisa com a tecnologia. Será abandonar, mas isso seria perder o direito à mesma e ela tornar-se livre para o mercado. A hipótese para ter algum tipo de rentabilidade sobre o que nós desenvolvemos é, de facto, licenciar ou vender por completo a tecnologia a outras entidades que essas sim têm então a capacidade para explorar e obter retorno económico no investimento feito. Num licenciamento, existe a possibilidade, claro, de receber royalties de volta por terem... desculpem. Pelo investimento efetuado e com a venda do direito, claro, é uma única venda e recebem o valor associado. Eu peço desculpa, vou só buscar um pouco de água. Já então na fase do mercado e pensando na venda ou no licenciamento dos direitos de PI que estão associados à vossa tecnologia, o grande objetivo é maximizar o valor da transação da patente, sabendo concretamente qual é o produto ou o serviço, de facto qual é a vossa tecnologia e como é que ela está protegida. É importante saber quais as aplicações e quais são as mais promissoras, aquelas que eu consigo imediatamente colocar no mercado. E quando falamos em aplicações de tecnologias, inicialmente uma tecnologia é desenvolvida com uma aplicação muito clara no início, o que não impede que essa tecnologia possa ter aplicações em outras áreas que estão associadas à área inicial ou até mesmo áreas que nós não idealizámos inicialmente. Portanto, se conseguimos desmultiplicar as aplicações de uma tecnologia, tanto melhor. Mais valor estamos a dar ao que nós desenvolvemos e aumentar, de facto, a rentabilidade de cada uma destas aplicações. Algumas podem ser mais rentáveis que outras e podem ser mais viáveis que outras. Algumas podem já estar mais prontas para o mercado e outras não. Portanto, este estudo de quantas aplicações, quantos usos é que a minha tecnologia pode ter é mais um passo que deverão ter em mente. Num licenciamento, é possível licenciar a tecnologia totalmente ou em parte a diferentes entidades para diferentes aplicações e saber quais são as condições críticas de cada uma das aplicações e quais são as barreiras de mercado de cada uma das aplicações, ajuda a perceber quais são então as mais viáveis e quais é que eu vou então licenciar ou explorar por mim próprio. Uma nova tecnologia pode ser aplicada em diversas soluções e produtos, como já vos tinha dito, inclusive aplicações que nunca pensámos inicialmente e que não eram esperadas ou idealizadas para esta tecnologia, mas que, entretanto, durante a nossa análise de mercado, durante as pesquisas que efetuámos sobre os nossos concorrentes, sobre outras patentes da mesma área tecnológica, detectámos que a nossa tecnologia também poderá ser benéfica para resolver problemas
de outras áreas afins à minha ou até áreas completamente diferentes. Estou-me a lembrar assim muito rapidamente, um sensor de temperatura pode estar protegido, sendo a nossa tecnologia, mas pode ser utilizado em bastantes áreas diferentes. Pode ser utilizado em carros, em equipamentos de cozinha, pode ser utilizado em todo o tipo de equipamentos. Portanto, aqui é um exemplo muito prático de várias aplicações para uma só tecnologia e então, sendo essa tecnologia transversal, a sua rentabilidade é muito maior. Depois de identificar então quais são as possíveis aplicações da minha tecnologia, deveremos desenvolver um plano de negócio para cada uma das aplicações e soluções identificadas que tenham de facto interesse explorar. Revendo aqui os conceitos que falámos até agora, das fases de um plano de valorização, passa por então uma análise legal para garantir que os titulares têm efetivamente o direito sobre a tecnologia, quais são esses direitos e os territórios que estão abrangidos, bem como qual é a liberdade que eu tenho para explorar a minha tecnologia nesses territórios. Sendo que verificamos que o FTO responde a estas questões. Na análise tecnológica é necessário identificar a tecnologia, quais são os concorrentes, se a tecnologia é patenteável, isto, claro, se selecionarmos a modalidade de patentes para proteger a nossa tecnologia. Caso se conclua que não é possível patentear, quais são os outros mecanismos de PI que eu tenho ao meu dispor para utilizar na proteção? Poderá, por exemplo, ser um segredo comercial que acarreta algumas necessidades para, de facto, manter o direito protegido e em segredo. Depois, identifica-se então quais são as aplicações e áreas de maior interesse para a investigação e a proteção da minha tecnologia. Aqui o FTO também consegue responder a estas perguntas. Já na fase de mercado, analisa-se e caracteriza-se o mercado-alvo, não só da tecnologia no geral, mas também das aplicações que eu pretendo executar e identificar os benefícios comparativos da aplicação da minha tecnologia para utilizar livremente no mercado. Caracterizamos também os líderes de mercado, os líderes tecnológicos destas áreas, porque, como já vos tinha indicado, podem ser ou os nossos concorrentes ou entidades com quem possamos colaborar. E para estas respostas, a ferramenta essencial é sempre uma boa pesquisa ao estado de técnica, numa perspectiva de identificar os concorrentes ou potenciais parceiros no mercado. No presente tema, vamos nos focar mais na identificação das potenciais aplicações de tecnologia para o desenvolvimento de uma nova solução, na identificação dos principais concorrentes e soluções que já existem no mercado e de forma a identificar os benefícios comparativos da aplicação da tecnologia para o utilizador do produto ou do serviço inovador já na parte do mercado. Nesta fase, já estamos mais perto da introdução de tecnologia no mercado e, por isso, de facto, necessitamos de identificar os campos de aplicação mais promissores. Claro, aqueles que idealizámos inicialmente e todos os outros potenciais que estão ao nosso dispor. Para cada aplicação identificada é necessário determinar a sua rentabilidade, a sua viabilidade tecnológica e económica, acima de tudo, de forma a tirar proveito e vantagens de cada uma destas aplicações. Dependendo da aplicação, como já vos tinha também dito, existem diferentes barreiras de mercado e a sua identificação permite definir um plano de ação e, inclusive, procurar as entidades parceiras que são essenciais para vos ajudarem a ultrapassar essas barreiras que vocês não conseguem ultrapassar sozinhos. Sendo que temos em nosso poder uma tecnologia, ou até mesmo várias, que já identificamos que têm bastante potencial para poder proteger ou que já estão protegidas e devemos manter os seus direitos ativos, como é que podemos fazer uma boa identificação das potenciais aplicações? É muito comum
que as tecnologias desenvolvidas para um determinado fim venham também resolver um problema de outra área completamente diferente. Por exemplo, uma composição farmacêutica pode ter sido idealizada inicialmente para o tratamento de uma doença muito específica, mas não quer dizer, não invalida que ela não possa ser utilizada numa outra doença que não tinha sido explorada inicialmente, ou até mesmo se a tecnologia for um equipamento desenvolvido para um determinado setor mecânico, não quer dizer que ela não possa ser explorada num outro setor completamente diferente, como vos dei o exemplo do sensor. Existem tecnologias que são transversais a vários campos, outras nem tanto, portanto, há que ter noção do quão abrangente é o vosso campo tecnológico de exploração. Depois de identificar todas as possibilidades de aplicações da tecnologia, isto irá, claro, aumentar a oportunidade de negócio e de comercialização. Quanto mais aplicações tiver a tecnologia, mais valiosa é a vossa proteção, especificamente poderá ser mais valiosa a vossa patente, mais rentável é a tecnologia e poderão desmultiplicar os contactos que têm no mercado em termos de parceiros, de licenças, de vendas dos vossos direitos. Dou-vos um exemplo muito rápido de identificação de potenciais aplicações, um caso de estudo que nós desenvolvemos. A tecnologia era um biocompósito inovador que tinha algumas características que lhe permitiam uma determinada aplicação, que foi a inicialmente desenvolvida. Este biocompósito, este material, era possível de ser funcionalizado, a sua superfície era funcionalizável e, dependendo dos compostos que eram utilizados para funcionalizar esta superfície, iria promover propriedades diferentes ao próprio material. As características finais do material, dependendo da funcionalização, poderiam ser a condutividade elétrica, poderia ser o material final antibacteriano e poderia ser também flexível e biodegradável. Claro que isto são características muito abrangentes para um só material, mas inicialmente, quando estava a ser desenvolvido, havia a necessidade de focar num objetivo, numa aplicação muito concreta, porque senão, durante o desenvolvimento, se começamos a pensar as diversas aplicações, poderemos nos dispersar e não chegamos, de facto, à conclusão que é a produção do material em si. Durante o nosso estudo de FTOs, pesquisas ao estado da técnica, ver concorrentes, ver o mercado, o que é que se identificou? Identificou-se que as 3 principais aplicações deste material seria na área alimentar, sendo que possibilitava uma nova técnica de esterilização de alimentos, uma segunda aplicação na área da saúde, em sistemas terapêuticos de hipertermia, com o objetivo de atingir uma melhor terapêutica, ou um complemento para tratamentos oncológicos. Uma terceira área industrial identificada foi a aplicação deste material com as suas capacidades eletromagnéticas, sendo flexível e biodegradável, sendo um material também de baixo custo. Na área industrial haveria muito mais desmultiplicação de aplicações. Ao investigar mais a fundo estas 3 áreas de mercado, o que detectámos é que na área alimentar havia uma média necessidade desta tecnologia, porque o mercado já tem muitas soluções para a área alimentar. Apesar da tecnologia já estar mais próxima da entrada no mercado, de ter um TRL mais elevado e seria muito fácil de ser aplicada e rentabilizada imediatamente, o facto do mercado já estar muito saturado com tecnologias que têm estas características técnicas tornou com que esta área não fosse a mais interessante de avançar inicialmente. E, claro, existem tantos concorrentes no mercado que a nossa tecnologia corria o risco de ser diluída entre esses grandes players no mercado.
Já na área da saúde, não se verificou o mesmo. Havia uma grande necessidade deste tipo de material no mercado, apesar do seu TRL para a área da saúde ser menor, ou seja, ainda iria necessitar de mais desenvolvimento e um alto investimento para conseguir transferir esta tecnologia para o mercado. Na área da saúde, existem barreiras de entrada no mercado que são questões regulatórias, questões de testes que são necessários efetuar para, de facto, comprovar que o material é seguro de ser utilizado na área da saúde. Portanto, apesar de ser um bom mercado, a nossa tecnologia ainda necessitava de mais desenvolvimentos e, com as questões regulatórias, aqui havia sempre a necessidade de procurar outras entidades que pudessem ajudar e a ultrapassar estas barreiras. Na área industrial, verifica-se que existia, de facto, uma necessidade. A tecnologia também estava já mais próxima de entrar no mercado e tivemos que ir analisar, então, as barreiras no mercado para esta área industrial e quais eram os concorrentes com quem podemos colaborar, neste caso específico, para o licenciamento da própria tecnologia. Portanto, como podem ver, neste caso, o material tinha bastantes vantagens, o que permitia também várias aplicações, com aplicações mais rápidas e mais interessantes do que outras, e o mercado também vai nos dizer o que é que necessita. Pelo que o caminho a seguir é nós, de acordo ao encontro do mercado, e o mercado também irá dizer o que é que pretende, e nós adequamos-nos face ao que existe no mercado. Para identificar o maior número de aplicações de uma determinada tecnologia, mais uma vez, como vos disse, começa-se por uma boa pesquisa ao estado da técnica. Esta pesquisa consiste em procurar tudo o que é divulgado ao público, incluindo artigos científicos, patentes, qualquer outro tipo de literatura sobre tecnologias que não estejam patenteadas, literatura não científica ou qualquer produto que esteja à venda no mercado. Isto parece muito complicado, porque é basicamente saber tudo o que está em todo o lado e não é fazível para qualquer pessoa. É impossível saber tudo o que é que existe no mercado. O bom é que 80% da literatura publicada sobre as tecnologias é feita através de patentes, o que torna as patentes uma boa fonte de informação estratégica e de mercado. Se se focarem numa pesquisa de patentes, já dá para ter uma boa noção da tendência de mercado numa determinada área tecnológica. As patentes fornecem informação precoce e identificam novas tecnologias, permitindo antecipar as tendências do mercado, e têm informação que é estruturada, informação legal e técnica, numa linguagem que é perceptível para qualquer perito dessa área tecnológica, para compreender o seu conteúdo e o que é que ela de facto está a proteger. Claro que ler e interpretar um documento de patente requer não só o conhecimento técnico da área tecnológica, mas também um conhecimento especializado legal. E com esta pesquisa ao estado da técnica, já é possível tirar conclusões sobre as potenciais aplicações da tecnologia, limitando assim o campo de pesquisa. Como resumo desta nossa sessão, o objetivo é sempre identificar todas as potenciais aplicações da tecnologia, de forma a rentabilizá-las ao máximo, identificar as vantagens competitivas da tecnologia relativamente às soluções já encontradas no mercado e como é que a minha tecnologia se pode destacar face a essas já existentes. Se a tecnologia tiver diferentes aplicações, há que identificar aquelas que estão mais próximas de entrar no mercado e, à medida que expandimos o plano de negócios, equacionamos o potencial das restantes aplicações, fazendo uma boa gestão financeira deste portfólio de aplicações de uma só tecnologia e
qual o investimento que eu necessito, investimento de tempo e de dinheiro e de recursos que eu necessito fazer para cada uma das aplicações identificadas. O desafio é, de facto, escolher a área inicial e quais são os fatores relevantes para poder tomar esta decisão. É imperativo dar prioridade às tecnologias que têm maior potencial de aceitação no mercado, ou porque há muita necessidade do próprio mercado, ou porque a tecnologia incide sobre uma área em que há vários problemas para resolver. Focar também em áreas onde mais rapidamente se alcança um TRL elevado, de forma a colocar a tecnologia mais rapidamente no mercado, em um curto espaço de tempo. Outro desafio a ter em mente é as barreiras do mercado, como já falámos, e o grau de desenvolvimento da própria tecnologia, o grau de competitividade também da nossa concorrência e sabendo qual é a intensidade das questões regulatórias à entrada no mercado para tecnologias de áreas científicas, por exemplo. Vêem-se mais este tipo de necessidades e questões regulatórias em áreas da saúde, da farmacêutica e todas as tecnologias que de alguma forma se relacionam com a utilização humana. Damos assim por encerrado esta sessão do Programa de Capacitação de Infraestruturas Tecnológicas. Agradecemos a vossa participação e contamos convosco nas próximas sessões.